na universidade, é preciso ser crítico com as instituições de Estado, mas também não podemos esquecer que uma fonte de tirania tremenda é a imprensa. Tem duas questões aqui que estão relacionadas, eu vou tentar sintetizar, a impressão que é uma só. A primeira delas é a seguinte: professor, na sua análise não foi abordada a questão da soberania dos Estados nacionais, hoje muito minada. Como haver a noção de poder nos Estados diante desta situação internacional? A pergunta é da doutora Mercedes Lima, da OAB, Comissão da Mulher de São Paulo. E a segunda pergunta, que vem mais ou menos na mesma linha, é a seguinte: há uma crise do modelo tradicional de Estado? Pode haver democracia com outro modelo? E existe uma segunda parte desta segunda questão, que é a seguinte: sem Guerra Fria, com globalização, um golpe de Estado não seria algo remoto em razão dos interesses estrangeiros? A fujimorização não seria mais eficiente? Bom, eu diria que hoje mesmo a notícia do dia é que os Estados Unidos se recusam a pagar as suas dívidas para com a ONU enquanto ele não for colocado de novo na Comissão de Direitos Humanos. Eu acho que nós já dizemos tudo, né? Não vamos dizer mais nada. Né? O que é soberania, o que é poder mundial, o que é poder de Estado. Né? Os ideólogos, né, do Estado mínimo, né, pregam o Estado mínimo para nós, né? Pregam o fim do protecionismo para nós, né? As patentes para nós, né? Quer dizer, a arrogância das companhias farmacêuticas, nesse caso da AIDS e da África do Sul, também me parece muito ilustrativo, né? Eles superutilizam o monopólio mundial da força física e eles superutilizam, inclusive, um monopólio que não é legítimo, que é a da subtração do excedente econômico mundial. Então nesse ponto, eles são soberanos, eles se dizem soberanos, eles se afirmam como soberanos e eles farão tantos e quaisquer golpes de Estado desde que seja estabelecido o seu poder. Né? Essa crise do modelo de Estado, né, e a questão da democracia. Evidentemente, desde a Revolução Francesa, nós estamos enfrentando, né, uma oscilação enorme dentro da ideia de Estado e do poder. Logo depois da marcada preferência da Revolução Francesa pelo poder legislativo, nós tivemos, com o Thermidor em diante, né, Estado napoleônico, uma preponderância do executivo. E praticamente todas as doutrinas políticas que surgiram a partir daí definiram o grande poder do executivo em relação aos outros poderes. Agora, nós tivemos no início do século XX a esperança de uma modificação no sentido da democracia parlamentar tradicional, né, liberal, para a democracia popular, o socialismo. Infelizmente, né, essa aventura seguiu, né, para, de novo, a preponderância do executivo sobre os demais poderes. Durante a União Soviética, a Assembleia dos Representantes nada mais era do que o lugar onde se batia palma, né, para os donos do partido. Né? Até se relata a história verdadeira, né, de que após cada discurso de Stalin, havia um número de funcionários com baldes, né, para que os representantes pudessem esfriar as suas mãos de tantos aplausos. Né? Então, essa situação de fracasso das democracias populares, né? Essa situação nos coloca efetivamente diante de problemas graves. Se nós somos responsáveis, nós não podemos efetivamente, né, aceitar nem o estado de coisas que temos aí, nem aceitar aventuras. Né? Agora,
como é possível controlar instituições que se definem como ressentidas? Esse é um ponto que nós não temos resposta. Eu não sei, quando eu digo eu tenho medo de fazer essa pergunta, eu não sei se após um espetáculo como esse que nós estamos assistindo no Congresso Nacional, se houver uma direção de interesses no sentido de desestabilizar mesmo esse poder federal que está aí, eu não sei se aventuras não serão empreendidas. Agora, me desculpem, mas o fujimorismo é uma forma de intervenção militar muito séria. Não é uma brincadeira você fechar o judiciário de um país, como ele fez. Então, eu acho que há uma espécie de tentativa de se classificar um golpe de Estado dado por um governo eleito como menos grave do que um golpe de Estado dado por um aventureiro militar. Eu acho que é tão grave quanto, eu acho que é gravíssimo. Aliás, é pior, porque há a tentativa de se legitimar através dos votos. Eu fui eleito, por isso eu posso fazer o que eu quero. Isso me parece muito grave. Tem mais uma questão. No ano passado, durante um congresso de direito constitucional, o ministro Nelson Jobim, ao tratar do tema segurança jurídica, disse claramente ser favorável à súmula vinculante, porque o Brasil está com sua segurança jurídica ameaçada. Não, segundo ele, não se pode ter duas posições contrárias sobre o mesmo tema, sobre o mesmo pedido. E assim ele conclui que, caso prevaleça a súmula vinculante, diminuirá bastante também a morosidade do judiciário. A pergunta é a seguinte: se isto não é um prenúncio, um primeiro passo para a ditadura? Quando eu estava falando sobre o militar, eu pulei uma frase que eu gosto sempre de mencionar, que é quando eu fazia o tiro de guerra, o nosso sargento, na Ordem Unida, berrava para que a gente seguisse, né? Rápido, ligeiro, para não pensar, para não perder tempo. Rápido, ligeiro, para não pensar, para não perder tempo. Né? É próprio da crítica à democracia essa ideia de que na democracia se discute demais, que se fala demais e que se diverge demais. Né? Donoso Cortés justamente chamava a burguesia liberal de classe discutidora, né? E a democracia seria essa metafísica da discussão, do debate, o que impediria a decisão. E os senhores sabem bem que Carl Schmitt tirou bem a lição disso, né? Soberano é quem decide sobre o estado de exceção. Nós vamos decidir, nós não vamos discutir. Então, me parece que nessa perspectiva, nós temos de novo uma proposta verticalizante, onde quem está em cima define todo o processo, né, e ordena e não há como discutir. Ora, isso cabe bem para uma ordem religiosa como a dos jesuítas, né? Você obedece como se fosse um cadáver, né? Cabe bem para os militares. A pergunta é, isso cabe para o exercício da justiça? No caso da universidade, eu acho que não cabe, né? Tem muito professor titular que erra e erra feio muito mais do que um jovem mestre. Então, essa situação hierárquica vertical, isso me parece muito perigoso. É o que eu penso. Uma outra questão, do colega Humberto, do Rio Grande do Sul. O judiciário não se assemelharia à igreja e às forças armadas